E agora sim a gente vai entrar num assunto que não tem nada de bom, viu? É um assunto chocante, para não dizer revoltante. Um caso que eu vou ver se vocês estão lembrados. Vocês lembram, inclusive, do caso daquela advogada que foi assassinada, de acordo com as investigações, pelo próprio marido? Olha, o marido dela, que estava preso, né, há 7 anos esse crime aconteceu, o ex-companheiro, ele foi solto pela justiça. Acontece que depois desse assassinato, até hoje, já são quase 7 anos do crime, ele sequer foi julgado. Então, ainda por cima, a família teve que lidar com o fato de que agora ele foi solto para responder a esse crime em liberdade. Então, a gente vai trazer esse caso agora para vocês, porque foi um crime que tirou aí a vida da advogada Joana de Oliveira Mendes, tá? O Superior Tribunal de Justiça relaxou a prisão do Arnóbio Henrique Cavalcante Melo, que é ex-marido de Joana e acusado de matá-la a facadas em 2016. Veja na reportagem da Mônica Hermílio. O acusado foi solto no dia 29 de maio. A liberdade dele virou motivo de angústia e insegurança para a família de Joana. Temendo pela sociedade também, porque é um indivíduo periculoso. Então a gente está assim, tentando se calçar de todas as maneiras de se proteger. Na época do crime, a polícia apontou o comportamento violento de Arnóbio Henrique Cavalcante Melo. Contra ele, já constavam queixas de ameaças à própria Joana e a outras mulheres. A irmã de Joana teme pela integridade física dela, da família e das testemunhas que colaboraram com o processo. A questão comportamental dele é uma questão de caráter e até onde a gente sabe, ele não deixou de ter o comportamento agressivo e violento, inclusive dentro do sistema prisional. A ocorrência de violência para com os outros detentos. Andréia é advogada e era amiga pessoal de Joana. Desde as primeiras ameaças, violências físicas e psicológicas sofridas pela amiga até o desfecho fatal, ela vem acompanhando a luta da família. Essa cultura de violência contra a mulher tem que acabar. Então, em nenhum momento a família está trabalhando com a possibilidade do assassino ser inocentado. Ele não é inocente. Assumidamente cometeu esse crime, então ele tem que responder. O crime aconteceu exatamente neste ponto da rua Sargento Benevides, no Santo Eduardo, no dia 5 de outubro de 2016. De acordo com a perícia realizada, Joana teria levado 32 facadas na cabeça. As investigações apontam que o acusado teria marcado o encontro com a vítima para conversar sobre a guarda do filho menor, que tinha, na época, apenas 2 anos de idade. Eles pararam para conversar ainda dentro do carro. Quando o corpo de Joana foi encontrado, ela ainda estava usando o cinto de segurança. O acusado fugiu após o crime, mas foi preso em flagrante e teve sua prisão preventiva decretada. O julgamento de Arnóbio Henrique ainda não aconteceu. E agora solto, amigos e familiares de Joana esperam que o caso não seja esquecido e que a justiça dê celeridade ao processo. Estamos adotando providências para assegurar a integridade física da família da Joana, né? E também para que a sociedade não esqueça o que aconteceu com a Joana. A assessoria do Tribunal de Justiça de Alagoas informou que ainda não há previsão para o julgamento do Arnóbio Henrique Cavalcante Melo. A soltura dele foi condicionada às seguintes medidas cautelares: o comparecimento mensal periódico para justificar as suas atividades, a proibição de se aproximar de testemunhas do processo que não sejam seus parentes, além dos parentes da vítima. A proibição também de se aproximar das casas dos parentes da vítima, devendo ficar a uma distância mínima de 500 metros, além de estar proibido de frequentar bares, casas de show, boates e locais semelhantes, ficando a uma distância mínima de 200 metros desses locais. Também existe a proibição de se ausentar da comarca sem a prévia autorização da Justiça. Infelizmente, a gente não sabe qual foi o critério para que ele seja solto a essa altura do campeonato, quando o que a família esperava era o julgamento deste crime de feminicídio praticado à época com requintes de crueldade, porque um ex-marido que dá 32 facadas no rosto e no pescoço da companheira, de maneira que ela não pôde se defender, estava usando o cinto de segurança do carro, não tinha nem como correr, né? E foi covardemente, monstruosamente atacada. E até hoje esse homem não tem sido julgado, já estando preso. O que aconteceu
Qual é o atraso, qual é a demora da justiça nesse inquérito, aliás, nesse processo em particular? Um crime que na época chocou a sociedade alagoana, teve uma grande repercussão. A polícia fez o trabalho dela comprovando a autoria desse crime, os detalhes, inclusive ela chegou a ser considerada desaparecida a princípio, né? Teve uma grande mobilização da família, do próprio Ministério Público, de várias entidades pelo aparecimento da Joana. Por fim e a cabo, ela foi encontrada morta dentro de um carro, né, abandonada, e hoje a família ainda lida com a injustiça nesse caso. Duas, a primeira dele não ter sido julgado e a segunda agora com essa soltura que ameaça a família, como a gente viu aí na reportagem, né, pelo que eles sentem da frieza, né, desse homem, desse indivíduo que já provou do que é capaz. Então, infelizmente, a gente não tem para vocês aqui de casa, pessoal, a informação de por que esse julgamento até hoje não aconteceu pelo Tribunal de Justiça de Alagoas.